Bom dia a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Manhã com Dados. Hoje tenho o prazer de estar aqui com vocês. O Bergson, ele não pôde estar aqui e temos uma convidada super especial para o nosso encontro de hoje, que falaremos sobre habilidades essenciais para profissionais de dados até 2030. Então, teremos muitos insights aqui. Lembrando que, para quem é a primeira vez que está acessando, esse encontro ele é semanal, toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, Manhã com Dados com Bergson Lopes. E ó, para conduzir esse bate-papo com vocês aqui, essa apresentação maravilhosa, eu quero chamar aqui Adriana Moutinho, que inclusive nos encontramos antes de ontem, né, no Dama Brasil Summit, foi maravilhoso, muito bom, muito conteúdo. E quero deixar aberto aqui, Adriana, para você dar o bom dia para a turma. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Espero que estejam todos com a sua xícara de café na mão para acompanhar o Manhã com Dados. E bora lá. Maravilha. Adriana, o palco é todo seu. Lembrando a todos que estão com a gente que, se porventura tiverem dúvidas, coloca no chat assim que ela surgir. Seja nas redes sociais, seja na Digital Edu, de forma oficial. E lembrando que para ter o certificado de participação, tem que estar na Digital Edu, ok? Basta entrar em digitaledu.com.br, fazer um cadastro gratuito e acessar, que no final, no chat, a gente coloca o link para emitir o certificado. O palco é todo seu, Adriana. A apresentação já está na tela. No final eu volto. Obrigada, Wagner. Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar, sobre as habilidades essenciais para os profissionais de dados até 2030. É uma análise e curadoria pessoal, né, que eu fiz aí baseada no relatório sobre o futuro dos empregos, uma pesquisa que foi elaborada esse ano pelo Fórum Econômico Mundial. Então, mais uma vez, né, o meu bom dia para vocês. Como eu comentei, né, peguem sua xícara de café para acompanhar aqui a apresentação. E eu vou dar início a este Manhã com Dados com uma reflexão. Temos a certeza de que as habilidades que nos trouxeram até aqui serão as mesmas que nos levarão ao sucesso em 2030? Vamos pensar. Segundo o Fórum Econômico Mundial, 39% das nossas habilidades existentes serão transformadas ou se tornarão obsoletas. É algo para a gente pensar e se preocupar, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou Adriana Moutinho, eu tenho mais de 25 anos de atuação na área de dados, eu sou especialista em governança de dados na Compass UOL. Já atuei como administradora de banco de dados, como arquiteta de dados e modeladora de dados em empresas, né, como Itaú Unibanco, Bradesco, na B3, na Cielo e no Banco Modal. Muito bem. Ao longo, né, da minha carreira em dados, eu pude observar como que a eficácia na gestão dos dados, ela não depende apenas de processos e de tecnologia, mas principalmente das habilidades das pessoas. E é exatamente, né, por conta dessa vivência na prática, no meu dia a dia, que esse relatório sobre o futuro dos empregos, fruto, né, dessa pesquisa que eu comentei, que é conduzida pelo Fórum Econômico Mundial, me chamou a atenção, né? E aí, ao receber o convite do Bergson para conduzir esse capítulo do Manhã com Dados, é que eu achei que seria, então, interessante trazer pontos dessa pesquisa para o nosso setor de dados. Essa pesquisa, ela não é exclusiva para o setor de dados, ela cabe para todos os setores, tá? Mas para a apresentação de hoje, eu foquei aqui no setor de dados.
Então, o meu objetivo hoje aqui com vocês, né, é explorar as habilidades apontadas por este relatório, né, e que são habilidades que não são apenas um diferencial para o profissional, mas uma necessidade considerada inadiável para quem atua com dados e quer prosperar até 2030. Bom, como vocês puderam observar, eu não trabalho, né, para o Fórum Econômico Mundial. Então, portanto, o conteúdo que eu vou compartilhar com vocês é uma pesquisa de cunho pessoal e onde eu também trago ali algumas sugestões. Eu tentei resumir, pessoal, ao máximo as informações, porque o conteúdo desse material é um conteúdo assim bem denso, tá? Mas já peço desculpas, né, por alguma eventual falha, tá? E quero que vocês fiquem à vontade para colaborar com as suas dúvidas, com as suas observações aí através do chat. Bom, então na nossa agenda eu vou fazer uma introdução, né, ao Fórum Econômico, a essa pesquisa, aí na sequência eu vou falar sobre as competências, a classificação dessas habilidades. Por fim, vou dar um zoom, né, nas habilidades para os profissionais de dados e vou trazer algumas sugestões de estratégia de estudo. Muito bem, o que é, então, o Fórum Econômico Mundial? Ele é uma organização internacional, independente e sem fins lucrativos, sediado na Genebra, na Suíça, e que busca melhorar o estado do mundo, reunindo líderes globais, políticos, empresários, pessoas ligadas à cultura, para debater e moldar pautas globais, regionais e industriais. Eu deixei o link, tá, para vocês, caso vocês tenham uma curiosidade, para conhecer melhor a respeito. E essa aqui é a capa, do relatório desse ano, e segundo o WEF, esse relatório ele é fruto da perspectiva de mais de 1.000 empregadores, ao longo, aí do mundo, e ele é um termômetro preciso das tendências que moldarão o mercado de trabalho até 2030. Eu deixei aqui também o link desse relatório para vocês. Ele é muito interessante, ele traz muita informação. Inclusive, hoje aqui eu estou comentando com vocês, a respeito das habilidades, mas lá também fala sobre os empregos do futuro, então as novas modalidades de trabalho que vão surgir, então é bem interessante também para a gente tomar conhecimento. Então, em essência, essa pesquisa, desculpa, gente, ela é uma ferramenta, de previsão e análise estratégica que busca entender, quantificar e projetar os impactos dessas mudanças que nós, já estamos vivendo, nos empregos, nas habilidades e nas estratégias de força de trabalho. Quais são os fatores, que impulsionam a realização e a relevância dessa pesquisa? Bom, vários são os fatores, eu condensei aqui para vocês. Então, tem aqui a questão, por exemplo, de fatores referentes a tendências tecnológicas, em destaque aqui para a IA. Então, a rápida adoção e o investimento massivo em IA e processamento de informações, o alto volume de informações, é um dos fatores principais aí para essa pesquisa. O segundo deles é a convergência e interconexão de múltiplos desafios globais. Então, isso tem a ver com questões econômicas, questões ambientais, questões sociais, de igualdade, inclusão, de bem-estar, de qualidade de vida, tudo que gera um cenário de incerteza e que exige monitoramento contínuo. Na sequência, a gente tem aqui o fator de disrupção ocupacional e instabilidade de habilidades. Então, assim, o fato da gente
ter no mercado de trabalho, né, um mercado assim em constante mudança, o que está acontecendo é que habilidades rapidamente elas se tornam obsoletas enquanto novas estão surgindo. E em vista disso, há necessidade, né, de previsão e ação coletiva. Então, para que todas as pessoas envolvidas, né, empregados e empregadores, possam então se preparar para as mudanças que virão. E, por fim, né, os principais drivers econômicos, né? Então, aqui, por exemplo, entra a questão de aumento de custo de vida, envelhecimento da população em algumas regiões e crescimento da população em idade ativa em outros. Então, de forma bem resumida, esses são os fatores que impulsionam e tornam essa pesquisa relevante. Aqui está a relação, né, das habilidades, as principais, né, as essenciais habilidades que foram, então, apontadas por esses cerca de 1.000 entrevistados, né? São um total de 26, e elas estão aqui, não à toa ou sem um critério, né? Mas elas são resultado, né, de um processo que combina habilidades globalmente reconhecidas, assim como da coleta de dados de empregadores, né, de empresas de diversas partes do mundo e de diversos setores. E com isso, então, chega-se a esta relação. Então, aqui o que vocês têm, né, são elas classificadas aqui em ordem, né, do quão relevante elas foram nessa pesquisa. Então, todas elas foram citadas e a relevância delas nessa pesquisa. Mas não se enganem, porque não significa que o fato dela ter, nesse momento, né, vamos assim dizer, uma relevância menor, que ela não esteja em crescimento, porque algumas aqui, que estão aqui nesse meio, elas estão em franca ascensão. E se você, eu não vou entrar em cada uma delas, tá? Mas se vocês quiserem conhecer mais a respeito, convido vocês a ler esse material, ou então acessar o meu perfil no LinkedIn, onde eu tenho feito, né, iniciei aí uma questão de umas 3 semanas atrás, a publicação diária de cada uma delas. E nessas publicações eu coloco ali um resumo dessa habilidade, a importância dela para o profissional, e também dou ali algumas sugestões de cursos, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade, deem uma olhadinha lá. Hoje, se eu não me engano, vai ser publicada, né, a habilidade de programação, e até segunda-feira, então, eu encerro com as habilidades de processamento sensorial. Muito bem, elas são classificadas, né, de uma forma, vamos assim dizer, em macro habilidades, e eu até coloquei essa figura porque eu acho que tem muito a ver, porque embora elas aparentemente, né, elas pareçam ser habilidades, vamos assim dizer, separadas, né, individuais, mas elas se conectam, elas se complementam, né? Então, uma auxilia ou dá base para a outra. E aqui elas estão, então, agrupadas, né? Então, existem lá as habilidades cognitivas, por exemplo, que são habilidades relacionadas a capacidades mentais, que tem a ver com a resolução de problemas, raciocínio, criatividade. Temos também as habilidades de autoeficácia, que tem a ver com o fato de como nós nos vemos. Então, por exemplo, crenças que temos, por exemplo, sobre a nossa própria capacidade, às vezes, de executar uma tarefa, de atingir metas, de gerenciar os nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Temos também as habilidades
de relacionamento interpessoal. Então, que tem a ver aí com as habilidades de interação, de colaboração, de comunicação, que é muito importante, né? De forma que nós possamos navegar em diversos contextos. Por exemplo, atuar ali com a equipe, com a liderança, com pares, e até mesmo com pessoas do nosso círculo pessoal. Habilidades de engajamento são habilidades, né, para se conectar com pessoas, motivá-las, persuadi-las e construir relacionamentos de valor. Habilidades de gestão são as habilidades relacionadas ao planejamento, organização, direção e controle de recursos. Recursos de pessoas, projetos, recursos financeiros, né? Para se atingir um objetivo, né, de forma eficiente e eficaz. As habilidades éticas, que relacionam-se à capacidade, né, de atuar com integridade, com responsabilidade social e ambiental. Habilidades físicas, que tem a ver com, por exemplo, né, coordenação motora, resistência, precisão manual. Aqui, por exemplo, entra a última habilidade que nós vimos ali na relação, que é a habilidade de processamento sensorial. Vou voltar aqui um pouquinho. Não se enganem, porque, assim, embora ela tenha sido, né, no relatório, ela apareça lá por último, mas ela é uma habilidade extremamente poderosa, tá? Porque ela é uma habilidade que nos permite tanto a nossa autopercepção, como também a percepção do nosso próximo. Isso é muito importante, enfim, na nossa interação, né? E, por fim, as habilidades tecnológicas, que nós, né, já temos aí mais destreza, né? Então, essas habilidades, elas abrangem, né, o conhecimento e a capacidade de usar, aplicar e inovar com as tecnologias existentes. Mas não se enganem que a gente deva focar só nas habilidades tecnológicas. Vocês vão se surpreender aí com as habilidades que vão aparecer para cada um dos profissionais de dados. Então, agora eu vou focar, né, nessas habilidades para os profissionais de dados. Então, eu estou considerando, né, para essa pesquisa em especial, né, esse grupo de profissionais. Pessoal, se de repente, né, ficou faltando algum, por favor, peço que vocês, né, colaborem, informando de repente qual que ficou faltando, mas eu acredito que a maioria esteja aqui. Bom, aqui estão as habilidades que são comuns a todos os profissionais de dados, tá? Então, a primeira delas é o pensamento analítico, né? Ela é aquela habilidade que ela está lá no topo da pesquisa, né? Essa habilidade, ela é a base para que a gente possa extrair insights, identificar padrões de dados e resolver problemas complexos de dados. A segunda, que é a IA e Big Data, que é uma habilidade, né, tecnológica, até por isso que eu expliquei para vocês, né, como que elas são agrupadas, até para ficar bem claro para vocês, né, em qual daqueles grupos, né, essa habilidade está, né. Então, por exemplo, a de pensamento analítico é uma habilidade cognitiva, né. No caso, né, da habilidade de IA e Big Data, então, assim, ela está no topo das habilidades de crescimento mais rápido. Então, mesmo que ela esteja lá naquele meio, mas ela está crescendo muito rápido, tá? Então, todos os profissionais de dados precisam entender o potencial, né, dessas tecnologias, quais são os desafios, né, e as aplicações delas. Não apenas para que nós sejamos usuários, mas para que a gente também aplique nos nossos
projetos de forma estratégica. A terceira é o letramento tecnológico, uma habilidade também aí do grupo, né, tecnológico. Ela complementa a habilidade de IA e Big Data, tá? E tem a ver com a nossa capacidade, né, enfim, de conhecer as tecnologias e aplicar, né, essas ferramentas, né, conhecer bem as plataformas e os ambientes de dados. Na sequência, a gente tem ali resiliência, flexibilidade e agilidade, que é uma habilidade de alta eficácia, que tem a ver com a forma como nós nos vemos. Ela tem a ver com a nossa capacidade de nos adaptarmos rapidamente a mudanças em diferentes cenários, e ainda assim nos mantermos produtivos. A quinta habilidade é a curiosidade e aprendizagem contínua. Então, é ter mentalidade de aprendizado perpétuo, né? Então, estar sempre se atualizando. O pensamento criativo, que é uma habilidade cognitiva, ela é crucial, não apenas para gerar novas ideias, mas também para solucionar problemas complexos de dados, desenvolver visualizações impactantes e inovadoras, né? E também inovar na aplicação de dados. A sétima é liderança e influência social. Essa habilidade, ela é essencial para o sucesso de qualquer iniciativa de dados. Ela tem a ver com a capacidade, né, de se comunicar, de persuadir, de colaborar e influenciar pessoas. E por último, mas não menos importante, a habilidade de redes e cibersegurança. Então, conhecer sobre segurança dos dados e da infraestrutura, né, dos dados. Observem que nessa relação, nós temos aqui, são 8, né, habilidades, mas apenas 3 são tecnológicas. Todas as demais, né, as outras 5, são todas habilidades humanas, né? Então, para a gente concluir, né, que não são somente as habilidades técnicas que vão nos levar ao sucesso daqui por diante, né, mas as habilidades humanas também. E agora eu vou entrar, então, nas habilidades específicas para cada um dos profissionais. Então, o primeiro da lista é o cientista de dados, né? Então, para ele, profissional, as habilidades essenciais são a habilidade de programação, que é indispensável para o desenvolvimento, né, dos modelos preditivos, algoritmos complexos e automação de análises avançadas. A habilidade de empatia e escuta ativa, ela é crucial para traduzir problemas de negócios complexos em perguntas analíticas e comunicar resultados técnicos para públicos não técnicos, de forma facilmente compreendida. E, por fim, esse profissional, né, ele deve dominar design e experiência do usuário para a criação de visualizações de dados que sejam intuitivas, interessantes e eficazes na comunicação de insights. Opa! O analista de dados. Para o analista de dados, né, as habilidades específicas que esse profissional precisa dominar são a orientação para o serviço e atendimento ao cliente, que é uma habilidade de engajamento. Isso porque essa habilidade ela é fundamental para esse profissional, para que ele possa entender as necessidades dos usuários, dos relatórios e dashboards, garantindo que as análises entreguem valor direto. A segunda habilidade é controle de qualidade, que é uma habilidade de gestão. Essa é uma habilidade essencial para se garantir precisão, consistência e confiabilidade dos dados e das análises apresentadas.
Para o analista de governança de dados, quais são as habilidades específicas? Gestão de talentos. A governança de dados, ela exige engajamento e capacitação das pessoas. E também a habilidade de gerenciar e desenvolver a consciência sobre dados em toda a organização. Então, essa é uma habilidade, né, crucial, não só para a gestão de talentos ali da equipe de governança de dados, mas também para a identificação, para que se possa identificar, por exemplo, em outros times, pessoas, né, que, por exemplo, possam ajudar aí no engajamento e na capacitação de outras pessoas ali nesse assunto. O próximo tópico, também muito importante, né, para esse profissional, é ensino e mentoria. E é uma habilidade fundamental para que se possa educar e treinar equipes sobre políticas, padrões e melhores práticas de governança de dados. E não só isso, como também para divulgar, né, as ações dessa área. Então, essa habilidade, né, de ensinar e de fazer a mentoria, ela é muito importante, até porque ela trabalha a questão da comunicação. A habilidade seguinte é a cidadania global, né? Ela tem a ver com a ética, né? E ela é crucial para navegar aí nas questões, né, de privacidade, de conformidade, né, nas leis de proteção de dados e uso responsável dos dados. E, por fim, controle de qualidade, que é fundamental para assegurar a integridade, a acurácia e confiabilidade dos dados, que é a base da governança. Arquiteto de dados. Para o arquiteto de dados, as habilidades específicas são pensamento sistêmico, é uma habilidade muito importante para esse profissional, né? Embora essa habilidade ela tenha sido citada lá entre as habilidades comuns, né, a todos, né? Para esse profissional em específico, ela é crítica, né? Porque esse profissional, né, ele precisa ter essa habilidade para projetar, né, arquiteturas de dados complexas, escaláveis e integradas, compreendendo todas as suas interconexões e impactos. A segunda habilidade é design e experiência do usuário. Para quê? Para garantir que as arquiteturas projetadas sejam não apenas eficientes, tecnicamente, mas também usáveis e compreendidas pelos desenvolvedores, né, e usuários que interagem com eles. Cidadania global, então também questões aí de privacidade, de conformidade, uso responsável dos dados. E, por fim, gestão de recursos e operações, né, que tem a ver aí com o planejamento estratégico e a supervisão da implementação de soluções arquitetônicas, utilizando otimizando, né, o uso de recursos. Engenheiro de dados. Então, para esse profissional, né, as habilidades, né, que ele deve dominar é a habilidade de programação, essencial para construir, né, e otimizar e manter pipelines de dados, infraestrutura e automação, né? E também gestão de recursos e operações para planejar, implementar e monitorar a infraestrutura de dados, garantindo eficiência e escalabilidade. Administrador de banco de dados. Esse profissional, ele deve ter domínio, né, da programação, né, para automação de tarefas de manutenção nos bancos de dados e suas tabelas, otimização de consultas e desenvolvimento de scripts específicos para o gerenciamento de banco de dados. Também ter domínio da gestão de recursos e operações, que é essencial para que ele garanta a performance, a disponibilidade e a alocação otimizada de recursos de bancos de dados. E, por fim, também conhecer, né, dominar a habilidade de cibersegurança, né, embora também comum para todos nós, mas para o DBA ela é reforçada. Tá?
ela é o core, né, da sua função, mesmo que não seja ali a atividade principal do DBA, mas ele interage muito com a área de proteção de dados, né, de segurança de dados. Então, ele precisa dominar, enfim, a tecnologia, né, os termos utilizados, então esse profissional ele precisa ter esse conhecimento. Analista de BI. O analista de BI, ele precisa, né, dominar, né, a orientação para o serviço e atendimento ao cliente, isso porque torna esse profissional, né, capaz de entender as necessidades de negócio dos usuários de BI e a entregar soluções que impulsionem a tomada de decisão. Sobre design e experiência do usuário, né? Isso é para que ele possa criar, né, dashboards, relatórios e visualizações de dados que sejam não apenas corretos, mas também intuitivos, claros e eficazes para o usuário final. Controle de qualidade para assegurar confiabilidade, acurácia dos dados, né, apresentados em suas soluções. E a habilidade de marketing e mídia, né, para apresentar e vender, né, os insights de BI de forma convincente e impactante para as partes interessadas. Para o analista de BI e Machine Learning, né, para esses profissionais, a programação ela é uma habilidade técnica fundamental, né, para o desenvolvimento, para o treinamento, ajuste fino e implementação dos modelos de IA e Machine Learning. Ética, uma habilidade absolutamente crítica para esse profissional, né, para garantir que os modelos de IA e Machine Learning sejam desenvolvidos e usados de forma responsável, minimizando vieses e impactos negativos. E, por fim, ter pensamento analítico e criativo, né? São habilidades também comuns a todos, mas para este profissional, o domínio deve ser mais profundo, né, dessas habilidades, exigindo, né, a capacidade, né, que exige, né, desse profissional, a capacidade, né, de formular problemas complexos e criar soluções algorítmicas inovadoras. Então, eu passei aí por, né, todos esses profissionais, colocando, então, aí as habilidades essenciais para cada um deles, né? Muito bem, agora, como se desenvolver e, então, liderar em meio a esse mar de habilidades? Segundo o relatório, 85% dos empregadores pesquisados planejam priorizar o aprimoramento de sua força de trabalho, com 70% dos empregadores esperando contratar pessoal com novas habilidades. 40% planejando reduzir pessoal à medida que suas habilidades se tornam menos relevantes. E 50% planejando fazer a transição de pessoal de funções em declínio para funções em crescimento. Essa parte final, né, da frase, para mim, ela deixa assim evidente, né, que embora tenhamos aí a questão da IA, né, dessa tecnologia que está avançando rapidamente no mercado, aliás, o relatório, em momento algum, ele fala, né, olha, as pessoas vão ficar sem trabalho, elas vão perder, né, o seu trabalho. Na verdade, o que vai acontecer é uma transição. Então, de repente, atividades que as pessoas executam hoje e que elas vão deixar de existir, mas essas pessoas, elas podem migrar, elas podem fazer uma transição para uma função que está em crescimento. Por isso que no relatório existe lá a relação dos novos empregos que vão surgir. Muito bem, agora, sabendo de tudo isso,
o que é que nós, né, vamos fazer diferente a partir de amanhã. Então, agora eu vou trazer aqui algumas sugestões, né, de estratégia de estudo. Tá? Bom, então, em primeiro lugar, o profissional ele deve se alinhar às estratégias de treinamento e desenvolvimento da sua organização. Né? Isso é uma estratégia chave, tanto para a organização, né, como para os seus empregados, né, para o profissional. Mas, se a empresa, né, ela ainda não oferecer cursos atrelados a essas habilidades, né, ou se o profissional já tiver realizado algum treinamento já, né, relacionado a essas habilidades, ou ainda, se for o caso, né, do profissional estar buscando uma recolocação no mercado, a ideia, né, é iniciar pela habilidade, né, de curiosidade e aprendizagem, né? Então, se a empresa já oferecer, né, ali algum treinamento, né, nessas habilidades, maravilha, né? Então, é só engatar e fazer esses treinamentos. Se não, a sugestão, né, é iniciar pela habilidade de curiosidade e aprendizagem contínua, né? Que aí, assim, já, vamos assim dizer, né, starta esse mindset, né, do aprendizado contínuo, para que a gente, na sequência, né, possa, então, estudar, né, as habilidades de pensamento analítico, pensamento criativo, resiliência, flexibilidade e agilidade, liderança e influência social e habilidades éticas, que são habilidades que aumentam as nossas capacidades humanas para que a gente possa atuar frente a essas automações, né, que estão presentes e que tendem a crescer no mercado. E, por fim, partir, então, para a capacitação nas habilidades mistas, né, que são aquelas habilidades técnicas e humanas que constam ali na relação, né, e que complementam a tecnologia impulsionado pela proatividade individual. Então, fica aqui uma sugestão, tá? E se alguém tiver dúvidas, estou à disposição. Wagner, temos alguma pergunta, algum comentário? Ei, Adriana, maravilha. Tá me ouvindo bem? Oh, Fantástico. Vamos lá. Tem aqui o pessoal, inclusive o grande Bergson tá aqui com a gente também, ouvindo de dentro do táxi. Maravilha, tá em deslocamento aqui, não olha perde só. nada. Vamos lá. A primeira pergunta aqui, inclusive, o Bergson colocou aqui pra gente. Bergson Lopes Rego. Bom dia, Adriana. Como você disse, o arquiteto deve ter um perfil sistêmico, visão global, e, na minha opinião, deve ser uma pessoa muito questionadora. Porém, vejo Exato. muito arquiteto no mercado recebendo demandas e partindo direto para a execução, sem pensar no global, sem visão holística das coisas. Como reverter esse cenário nas empresas? Concordo plenamente com o Bergson. Infelizmente, isso acontece. Sim. Eu costumo dizer que é o arquiteto de dados carimbador, né? É o arquiteto que recebe a demanda e, enfim, por algum motivo, talvez uma questão ali de perfil, talvez a pessoa não tenha sido ali treinada ou orientada adequadamente, e ela simplesmente manda a demanda para frente, né? Ela não quer aquilo esquentando no colo dela. E isso é um problema, porque, de fato, o arquiteto de dados, ele é um profissional que ele precisa ter na veia a curiosidade e visão sistêmica. Ele precisa compreender, vamos assim dizer, né, o cenário, né, sistêmico da empresa, os dados que a empresa tem, onde esses dados estão, né, para que, por exemplo, né, dados não sejam replicados. Então, isso requer, né, desse profissional
essa habilidade, né, de visão sistêmica. Como reverter isso? Penso que orientando esse profissional. Orientando, capacitando esse profissional e também monitorando, né? Porque senão a gente cai aí no risco, no perigo desse profissional continuar ou manter esse comportamento que é prejudicial para o gerenciamento dos dados. A área de arquitetura, indo um pouquinho além aqui, a área de arquitetura de dados, ela é uma área muito importante e ela ela é o braço direito da governança de dados. Eu costumo dizer que é a área por onde todos os projetos de dados entram. Então, assim, se essa área, ela não for assim, uma área meticulosa, e não no sentido de ser perfeccionista, não é isso, tá? Mas, assim, de ter o cuidado, né, de se analisar ali os projetos, as estruturas que estão sendo propostas, verificar os dados, por exemplo, está atendendo, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Enfim, e outros aspectos, tá? Não são somente esses, né? Todas as demais disciplinas de gerenciamento de dados, elas serão impactadas, tá? Então, quando chegar lá pro DBA, questões de qualidade, isso também vai impactar, né? Para o pessoal de BI, então, assim, impacta todos os demais. Então, o arquiteto de dados, esse profissional, ele tem que ser, assim, muito bem capacitado e ciente, né, da sua importância e da importância da sua atividade. Excelente, Adriana. Ó, vamos lá, tem a pergunta também aqui do Carlos Guimarães Neto. Bom dia. Quais temas você acredita que quase ninguém está estudando agora, mas que serão essenciais nos próximos ciclos de inovação em dados até 2030? Deixa eu pegar aqui. Eu vou voltar lá naquela lista, tá? Tá, Vamos lá, porque coloquei o são slide na vários. tela aqui. Olha, dessa lista, todas são importantes, né? Acho que eu comentei aqui com vocês. Todas são. Então, assim, eu sugiro. Opa, cliquei demais aqui. Vamos lá. Carlos, então vamos lá. Dentre as habilidades, aquelas que as pessoas, enfim, às vezes não dão muita importância, né? Mas que são, que vejo assim, que vão ser importantes, né? Até 2030. Olha, uma habilidade, olha, é a última da lista. Habilidade de processamento sensorial. É uma habilidade que ela é a última da lista, mas eu diria assim, ela é muito importante para nós, inclusive, né? Porque ela é uma habilidade que ela trata, por exemplo, de questões de autoconhecimento, autopercepção, né? E é algo que as pessoas não dão muita importância. E é uma habilidade que ela trabalha questões do nosso lado criativo, né, do nosso cérebro. Então, essa habilidade, por exemplo, juntamente com a habilidade de pensamento criativo, de mentoria, né, ensino e mentoria, gente, elas andam de mãos dadas, tá? Uma influencia na outra. É uma habilidade, essa de processamento sensorial, né? Como eu comentei, tanto ela habilita ali a nossa percepção,
Eu não comentei ali sobre a habilidade de, cadê ela? Resiliência, flexibilidade e agilidade é a segunda. Só que para a gente ter resiliência, flexibilidade e agilidade, a gente tem que ter a habilidade de processamento sensorial também desenvolvida, tá? Quanto mais a gente, eu diria assim, desenvolver essa habilidade, né, de processamento sensorial, mais ela vai ajudar na questão da resiliência e da flexibilidade, tá? Que mais? Uma habilidade também que me chamou a atenção, que é a de ensino e mentoria. Uma habilidade também que está em crescimento. Então, ó, vocês veem que mesmo em tempos de IA, ensino e mentoria é uma habilidade que está crescendo em importância, tá? Então, basicamente, essas que eu estou identificando aqui, tá? Ah, uma outra. Ai, que parece também que é bobinha, mas não é. Gente, interpretação de texto, né, que é a Reading, Writing and Mathematics. Então, ela inclui interpretação de texto. Ah, mas a IA faz para mim? Não, nós temos que saber, nós temos que dominar essa habilidade, né? Porque, por exemplo, você vai analisar ali um contrato, a gente tem que saber analisar um contrato, interpretar, né? Um profissional lá de governança de dados vai elaborar uma política. Ele tem que saber, por exemplo, escrever, ter domínio da língua portuguesa, né? Senão, essa política vai ficar muito, né? Isso vai ser escrita de forma muito ruim, tá? Conhecimentos matemáticos entra, por exemplo, conhecimento de estatística, que é bastante utilizado, já é bastante utilizado, né? Então, você vê, estatística é uma coisa que acho que alguns de nós aqui, né, viu lá na faculdade, né, no ensino médio, e que, de repente, é algo que, mesmo que a gente não utilize no dia a dia, mas é algo que, daqui para frente, nós vamos ter que ter conhecimento, né? Para alguns mais profundos, para outros nem tanto, tá? Basicamente é isso. Alguma outra pergunta em torno desse assunto? Das habilidades? Vamos lá. Tem outras perguntas aqui. Tá. Tem outra pergunta aqui, por exemplo, do José. Adriana, Oi. você explanou um pouco, mas esses soft skills são difíceis de desenvolver. Você poderia aprofundar um pouco mais sobre as soft skills? Tá. José, eu vou dar uma sugestão. Em relação a soft skill, eu penso assim, a gente deve sim, né, realizar o treinamento, conhecer a respeito, ler, acho que é muito importante ler, mas principalmente, acho que se a gente puder ter o apoio de um psicoterapeuta, é bem importante. Por quê? Com o psicoterapeuta, a gente vai conseguir ali identificar, né, no dia a dia, as nossas atitudes e perceber se elas estão, eu diria assim, de acordo com essas habilidades ou não, ou quão próxima está ou quão distante, né? Então, eu acho que é bem importante ter ali o apoio de um psicoterapeuta para nos ajudar nesse caminho. E assim, e é prática, viu, gente? É prática, é dia a dia. Em relação a essas habilidades, inclusive, assim, uma outra sugestão que eu dou é estuda por exemplo, uma por mês, por exemplo, né? Nesse intervalo, procurar praticar. E nessa prática, perceber o quão tranquilo, né? O quão fácil, né? Ali para a gente executar, né? Atuar ou não, né? E aí, em relação a soft skill, por exemplo, né?
tendo ali alguma dificuldade, compartilhar isso com um psicoterapeuta. Boa, tem mais aqui, ó, vamos lá. A pergunta do Pedro Dias. Como você vê a integração entre data literacy, meu pronunciamento pode estar errado, hein? Data literacy, AI literacy e business literacy nos times? Alguma será dominante ou todas precisarão caminhar juntas? Eu entendo que todas vão precisar caminhar juntas. Não vai ter assim sabe, uma vai morrer, a outra não. Eu acredito que elas vão ter que caminhar juntas. Não, maravilha. Vamos lá, gente. Tem mais perguntas? Tô vendo aqui muita gente aqui com a gente, olha. Paulo Rossi, Milton Yamura, Vinícius Machado, Karina Alves, Só Arthur um minutinho. Noto, maravilha. Isabela Vieira, Simone Schlumberger, Ana Roberta Amarante, Bergson, Jéssica, Anderson Silva e muitas outras pessoas conosco aqui. Então, assim, eu acho que a explanação foi provavelmente bem, né? Muita coisa, como são dados, né, de pesquisa, né, Adriana? Às vezes Sim, fica ali um pouco complicado das perguntas. Mas, assim, como o pessoal não colocou perguntas aqui mais, né, só parabenizações, muito bem, Adriana, parabéns pela apresentação. Então, assim, eu quero deixar aqui aberto, Adriana, para você fazer as suas considerações finais, despedida dessa turma maravilhosa, não só de quem está ao vivo, também daquelas que vão assistir as gravações. sim, sim. Bom, então, primeiramente, né, obrigada pela oportunidade, obrigada ao Bergson pelo convite, pela confiança, né? Eu espero ter colaborado, né, com vocês. Para mim também é uma oportunidade, eu também estou estudando esse assunto, e o que eu trouxe aqui hoje é fruto dessa pesquisa que eu estou fazendo, né? Então, ainda estou aprendendo, né? E, olha, se eu tivesse que deixar, assim, um recado final, né? Dentre aquelas habilidades, né, está ali de aprendizado contínuo. Então, para mim, essa habilidade, ela é bem importante também, porque o ser humano, ele não foi feito para ficar estagnado. Nas questões técnicas, isso tem muito a ver com o nosso trabalho, mas principalmente nas questões humanas. Então, a gente ter esse olhar para o desenvolvimento técnico, que é constante, mas também esse olhar para o nosso desenvolvimento humano, que eu acho que daqui para frente isso vai tomar muita força, principalmente porque eu acho que a IA, eu vejo isso já no meu dia a dia. Ela tem esse poder de nos levar para eu diria assim, para o próximo nível, para que a gente possa extrair da gente mais, né, o nosso melhor. Então, estudemos e nos exploremos, né, no sentido de nos conhecermos diariamente, né? Então, ter esse olhar, né, para consigo, por isso que eu citei ali, né, o acompanhamento ali de um psicoterapeuta para nos ajudar nesse processo de autoconhecimento, porque, enfim, hoje nós estamos numa posição, né, atuando numa posição profissional, mas existem novas oportunidades vindo aí, né, e a gente pode migrar e atuar como seres humanos ainda melhores. Então, mindset de aprendizado contínuo. Esse é o recado que eu deixo, né? O recado final. E obrigada pela participação de todos. E deixo o meu perfil no LinkedIn, né? Lembrando que lá vocês encontram
todas aquelas habilidades, né, enfim, resumidas, a importância de cada uma delas para cada profissional, e também algumas sugestões de cursos, tá bom? Obrigada. Que maravilha, Adriana. Foi um prazer ter você aqui conosco, tá? Então, em nome tanto da Digital Edu quanto da BLR Data, que é a patrocinadora desse programa semanal, né, com a apresentação do Bergson Lopes. Então, quero deixar aqui a nossa gratidão por ter aceito o convite de estar aqui hoje, fazendo essa apresentação maravilhosa do seu trabalho. E já fica o convite para quando você finalizar toda essa pesquisa com né, de dados, já fazermos uma nova apresentação aqui, porque eu tenho certeza que a sua visão, às vezes, vai ser mais ampliada, né? Porque nós estamos ainda, ela está em execução, né, Adriana? Não é isso? Exato. A partir, até nos posts, eu coloco lá, né? Organize a sua agenda de treinamentos, né? Porque a ideia realmente, né? Agora é começar a colocar também em prática, né? E porque eu também, né? Que é dessas habilidades todas, tem algumas ali que eu já tenho, por exemplo, mais domínio, mas outras nem tanto. E eu quero compartilhar isso, né? Com as pessoas, né? Essa experiência. Ó, que Então, a gente pode, maravilha. sim, né, num próximo encontro, falar a respeito, né, na prática, sobre essas habilidades. Maravilha, Adriana. Foi um prazer estar aqui com você. Nos encontramos também na quarta-feira num evento lá em São Paulo. Foi maravilhoso, foi muito lindo tudo. E Bom, em breve teremos mais encontros, tanto no online quanto no digital. E te desejo aí também um excelente final de semana, tá bom? para todos. Maravilha. Um abraço, Adriana. Obrigada, gente. Tchau. Até mais. Fantástico, gente, muito bom, Adriana Moutinho. E o seguinte, como a gente sempre faz, quem está aqui nas redes sociais e quiser ter o certificado de participação deste encontro, tá? Lembrando que toda sexta-feira é emitido o certificado de participação, ok? Então, se você está na rede social agora e quer o certificado desse encontro, ao vivo só. O certificado ele só é emitido ao vivo, tá? Não tem a emissão do certificado assistindo as gravações, ok? Eu vou colocar no chat, então assim, quem está na rede social, vem para Digital Edu, digitaledu.com.br, clique em fazer um cadastro, faz um cadastro gratuito ali e acessa Digital Edu ao vivo e lá entra na live que está acontecendo agora, tá bom? O token que eu vou colocar no chat agora para as pessoas que estão conosco, ele é válido por aproximadamente 5 minutos, tá? Depois desse tempo, ele expira, ele perde a validade. Então, se você quer o certificado, vem correndo que dá tempo. Quem está aqui com a gente vai receber aqui agora, ó. Cadê o certificado? Manhã com dados, tá aqui. Vou copiar o link aqui agora e colocar no chat para vocês, tá? Estou colocando no chat para vocês aqui. Se eu encontrar a nossa tela aqui, eu coloco no chat, só um minutinho. Aqui, achei. Então, vamos lá. Letícia, as gravações do evento, elas vão ficar disponibilizadas, que aconteceu, pelo que eu estou entendendo, dentro do ambiente do evento, tá? Não na Digital Edu, ok? E com as pessoas que têm credencial VIP, vão ter acesso às gravações por lá. Mas ela não vai ser compartilhada em rede social, nem de forma livre, ok? Essa gravação do bate-papo agora com a Adriana, daqui a pouquinho, vai estar aqui na Digital Edu, já a gravação. Então, você vai clicar em Digital Edu ao vivo, e abaixo das lives agendadas tem lá o botão de gravações. Aí você escolhe o Manhã com Dados. Inclusive, todas as gravações de Manhã com Dados estão lá, gente, desde a primeira edição, que já faz um ano. Vou pro esse ano, mês agora de dezembro, vamos fazer uma festinha aqui online para comemorar um ano do programa, né?
e vocês vão ficar sabendo. Depois eu vou combinar isso com o Bergson, tá? Então, eu vou colocar no chat para vocês aqui agora, ó. Tá no chat, ok? Ô, Letícia, o evento teve que ter como é que fala? Uma aquisição, tá? Depois, se você quiser mais informações, me manda mensagem pelo WhatsApp, clique em suporte técnico aqui, quando você sair da plataforma, que eu te ajudo, tiro as dúvidas, tá bom? Ok? E é isso aí, ó. Coloquei o link para vocês do certificado. Então, basta clicar. Se você nunca emitiu o certificado na Digital Edu, vai ter que colocar o seu nome. Depois que preencher uma vez, você não consegue alterar mais. Então, minha dica: coloca tudo maiúsculo ou a primeira letra maiúscula de cada nome. Aí emite o certificado. A próxima emissão que você fizer, o nome já vai entravado. Você não consegue alterar o nome do certificado, tá bom? Para mudar o nome, você tem que mandar mensagem para a gente, para nós alterarmos para você, porque o certificado ele tem que ter aqui uma rastreabilidade, ele tem que ter uma segurança de que pessoas não vão emitir para outras pessoas, tá bom? E o que você colocar ali para emissão do certificado, ele só é válido para emissão do certificado, ok? Ele não altera o seu nome no chat. Para alterar o seu nome no chat, você precisa, na Digital Edu, ir na aba Meu Perfil. Deixa eu ver se eu estou no nome certo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Meu Painel, desculpa. E lá em Meu Painel, você vai ver lá seu nome, sobrenome, e embaixo biografia, você pode colocar alguma coisa também, e tem ali um nome público, nome público. Esse nome público tem algumas opções que o sistema libera para você usar, ok? O sistema não deixa livre, inclusive para evitar pegadinhas com quem está apresentando, o que acontecia muito no passado. Não vou brincar como era essa pegadinha, mas eu acho que vocês já devem saber o que é, e eu, como sou bobo aqui, eu sempre lia o nome das pessoas normal, e o pessoal ria de mim, e eu ficava aqui igual Bocoiô. Mas é isso aí. Gente, sucesso para vocês. O link tá no chat da Digital Edu. Então, faça a emissão do certificado. Se tiverem dúvidas, entre em contato com a gente. Mas daqui a pouquinho, ó, vocês têm ainda 2 minutinhos para emitir o certificado, tá bom? Daqui a pouco, expira, não tem como emitir depois. Um abraço a todos e até a próxima sexta-feira com mais Manhã com Dados. Um abraço, bom final de semana a todos.